Gabriel Delany. O Espiritismo perante a Ciência, 1885. Quinta parte. Capítulo 3. Mediunidades sensoriais. Médiuns videntes e médiuns auditivos. A mediunidade vidente é evidentemente uma das mais curiosas manifestações dos espíritos. Não há melhor prova da sobrevivência que aquela que permite a um espírito tornar-se visível. Para chegar a este resultado deve ele fazer no encarnado certas modificações perispirituais, que é preciso estudar. Distingamos os dois casos seguintes. Primeiro, o médium vê com os olhos. Segundo, o médium vê em estado de desprendimento. Existe um meio simples, por onde um médium pode saber em que estado se encontra. Ao ver um espírito, se desvia o olhar ou fecha os olhos, e a aparição continua visível, é que ele está desprendido. Se, pelo contrário, não percebe mais o espírito, é que vê com os olhos do corpo. No desprendimento, a visão se opera fora dos órgãos dos sentidos, e disso não nos ocuparemos por saber que os desencarnados veem, ouvem, de maneira geral, percebem por todas as partes do perispírito. A vista pela alma, em estado de desprendimento, entra, pois, no caso geral da visão dos espíritos entre si. O que convém notar é que o espírito é, entretanto, obrigado a agir sobre o médium, para conseguir-lhe o desprendimento. Que é, pois, o desprender-se. Para a alma é estar menos acorrentada ao corpo. Sabemos que durante sua passagem na Terra o espírito está ligado ao invólucro material pelo perispírito, que aciona, ele próprio, o sistema nervoso. Quanto mais ativa é a vida do encarnado, mais abundante é a circulação nervosa e menos pode o espírito desprender-se, mas se, como vimos na teoria do magnetismo, é possível paralisar, momentaneamente, os laços que prendem a alma ao corpo, produz-se uma irradiação do espírito encarnado, que, nessa condição, goza de quase todas as faculdades que possui na erraticidade. Ele pode, pois, ver os espíritos, descrevê-los, dar, assim, provas de sua existência. Esse estado particular se nos apresenta frequentemente no sono. Os sonhos são, a maior parte das vezes, lembranças que conservamos de nossas viagens no espaço, ainda que, ao despertar, não nos recordemos dos fatos de que fomos testemunhas durante a noite. Não se deve concluir que a alma não se tenha desprendido. Deixaremos de parte esse aspecto da questão, para nos ocuparmos, especialmente, das manifestações visuais, em estado de vigília, e pelos órgãos do médium. Em primeiro lugar, definamos de maneira precisa o que entendemos por mediunidade vidente, porque é bom não tomarmos por aparições as figuras diáfanas que se percebem na semissonolência e ao despertar. É preciso cuidado contra as causas de erro que provém da imaginação superexcitada. Quem já não acreditou distinguir, em dados momentos, figuras, paisagens, nos desenhos bizarros formados pelas nuvens? E a razão nos diz que elas não existem, em realidade. Sabe-se, também, que na obscuridade os objetos revestem aparências extraordinárias. Quantas vezes, num quarto, à noite, uma veste pendurada, um vago reflexo luminoso não parecem ter uma forma humana aos olhos dos de maior sangue frio? Se a isso se vem juntar o medo ou uma credulidade exagerada, a imaginação faz o resto. Compreenderemos, assim, o que se chama ilusão, mas não teremos nenhum esclarecimento sobre alucinação. Eis-nos chegado à grande palavra empregada, a todo propósito, pelos materialistas, para explicar a mediunidade vidente. Procuremos precisar os caracteres especiais da alucinação e vejamos se tem algo de comum com a mediunidade. As alucinações. A palavra alucinação vem do latim alucinari, errar, de ad lucem. A alucinação poderia ser definida como um sonho em estado de vigília, é a percepção de uma imagem ilusória, de um som que não existe realmente, que não tem valor objetivo.
Assim como o objeto representado não impressiona a retina, o som escutado não fere o ouvido, a causa eficiente da alucinação existe no aparelho nervoso sensorial e deve ser atribuída a um trabalho particular do cérebro. Esse fenômeno não existe somente para a vista e para o ouvido, os outros sentidos também podem ser alucinados, um contato, um odor, um sabor sem que haja ação prévia de um excitante exterior, são verdadeiras alucinações. Essas pretendidas sensações, que experimentam as pessoas atingidas por tal doença, dependem das imagens, das ideias reproduzidas pela memória, ampliadas pela imaginação e personificadas pelo hábito. As alucinações podem ser produzidas por causas físicas ou morais. As primeiras são muito numerosas: o abaixamento ou elevação da temperatura, o abuso das bebidas alcoólicas, as doses elevadas de sulfato de quinina, a digitalis, a beladona, o estramônio, o merimendro, o acônito, o ópio, a cânfora, as emanações azotadas, o haxixe, o abalo do cérebro por queda, etc. Entre as causas morais, as mais comuns são uma impressão súbita dos sentidos, uma sensação viva e prolongada, a atenção violentamente fixada no mesmo objeto, o insulamento, o remorso, o temor, o terror. A ciência se tem ocupado com alucinação. Lelouch e Breri de Boismont publicaram livros interessantes, mas que não explicam absolutamente o fenômeno. Eis a teoria que eles avançam. Eles acreditam que todas as ideias, mesmo as mais abstratas, se ligam sempre, por qualquer lado, aos sentidos, mas que a faculdade de perceber um objeto ou uma paisagem não é a mesma para todos os homens. Um pintor vê uma vez certa pessoa e conserva a sua imagem durante muito tempo na memória. Um musicista ouvirá, interiormente, trechos complicados de música. Essa representação interior parece dar um passo fora da ilusão, e tal é a que nos faz ler palavras de modo diverso das que estão escritas, a que nos mostra o que não existe, ou não nos faz ver o que há, alterando tudo de mil maneiras. Esse estado de espírito pode ser determinado por causas diversas como a solidão, o silêncio, a obscuridade. Em suma, a ilusão transforma alguma coisa de real, enquanto a alucinação pinta no vazio. As coisas que se veem não existem, os sons que se ouvem não têm realidade. Algumas vezes, a alucinação não é reconhecida, porém não perturba a razão, não passa, por assim dizer, da razão excitada. Crê-se que foi este o caso de Sócrates, de Joana d'Arc, de Lutero, de Pascal. Segundo Lelouch, esses grandes gênios seriam uma categoria de maníacos e as vozes de Joana, a Lorena, puras alucinações. Não sabemos se será verdade, mas se Lelouch pudesse ser o joguete de uma loucura, que o fizesse, de repente, assemelhar-se a Sócrates, nós o felicitaríamos, e assim ficariam livres os nossos ouvidos de tais frioleiras. Os sábios não deram, pois, até agora, uma explicação plausível, sob o ponto de vista fisiológico, da alucinação. Entretanto, parecem ter sondado todas as profundezas da ótica e da fisiologia. Como é, então, que não puderam explicar, ainda, a fonte das imagens, que se apresentam ao espírito em certas circunstâncias? Real ou não, o alucinado vê alguma coisa, dir-se-á que acredita ver, mas que nada vê. Não é provável. Pode-se dizer que é uma imagem fantástica, mas qual é a origem dessa imagem, como se forma, como se reflete no cérebro? Eis o que não nos dizem. Certamente, quando o alucinado crê ver o diabo com seus cornos e suas garras, as chamas do inferno, animais fabulosos, o sol e a lua que se batem, é evidente que não existe nenhuma realidade, mas se trata de um fruto da imaginação, porque descrevem essas coisas como se fossem presentes. Há, pois, diante dele um quadro, uma fantasmagoria qualquer, em que espelho, então, se pinta essa imagem. Qual a causa que dá a essa imagem a forma, a cor, o movimento?
já que os sábios querem explicar tudo pelas propriedades da matéria, que apresentem uma teoria da alucinação, boa ou má, seria sempre uma explicação, mas não o podem fazer, porque, negando a alma, privam-se da causa eficiente do fenômeno. Os fatos que observamos, diariamente, demonstram que há verdadeiras aparições e o dever do espiritista esclarecido é distinguir entre os fenômenos devidos às manifestações dos espíritos e os que têm por causa os órgãos enfermos do indivíduo. Em suma, a alucinação não apresenta nenhum caráter de positividade, ao passo que, para admitir-se a mediunidade vidente, é preciso que o indivíduo dotado dessa faculdade possa descrever suas visões, de forma a fazê-las reconhecer pelas pessoas presentes. Um médium que só visse desconhecidos, que não pudesse dar provas de que descreve seres que viveram na Terra, passaria, com razão, aos olhos dos espiritistas, por um alucinado. No estado normal do organismo humano, as impressões produzidas pelos sentidos armazenam-se no cérebro, graças à propriedade de localização das células cerebrais. As diversas aquisições classificam-se segundo o gênero de ideias a que pertencem, são materiais de que o espírito se serve quando deles tem necessidade. A alma de um homem sadio tem ação preponderante e diretora sobre todos os elementos submetidos a seu império, mas se, por uma circunstância qualquer, a harmonia entre o corpo e a alma se torna menos perfeita, a desordem se introduz na organização cerebral e umas tantas ideias, formas ou odores têm tendência a predominar sobre as outras, são, em geral, as impressões que fortemente agem no indivíduo, as que o abalam, produzindo os fenômenos de alucinação, prólogo da loucura, na maior parte dos casos. Diferente é o fenômeno espírita, onde o médium vê um objeto, uma pessoa real. O espírito visto pode ser descrito minuciosamente, e só quando a visão é reconhecida como sendo a descrição exata de pessoa morta, estranha ao médium, é que admitimos intervenção espiritual. As verdadeiras aparições têm um caráter que, a um observador experimentado, não é possível confundir com um jogo de imaginação. Como sucedem em pleno dia, devemos desconfiar daquelas que julgamos ver à noite, para que não sejamos vítimas de uma ilusão de ótica. Dão-se, aliás, com as aparições o mesmo que com os outros fenômenos espíritas, onde o caráter inteligente é a prova de sua veracidade. A aparição que não apresentar um sinal inteligente não for reconhecida pode ser posta, ousadamente, no rol das ilusões. Como se vê, somos muito circunspectos na apreciação desses fenômenos, e queremos, antes de tudo, acentuar que os espiritistas, longe de aceitar as divagações dos cérebros doentios, são minuciosos observadores dos fatos, e positivistas, na plena acepção do termo. Como dissemos, a mediunidade vidente pode exercer-se de duas maneiras, ou pelo desprendimento, ou pelos órgãos do corpo. Para dar um exemplo de cada gênero, vamos narrar os dois seguintes fatos, colhidos na Revue Spirit de 1861. Um de nossos colegas, diz Allan Kardec, contava-nos ultimamente que um oficial seu amigo estava na África, quando viu, inopinadamente, o quadro de um cortejo fúnebre. Era o de um de seus tios, que habitava em França, e que ele não via há muito tempo. Notou, distintamente, toda a cerimônia, desde a partida da casa mortuária, até a igreja e ao transporte ao cemitério. Chegou a reparar diversas particularidades de que não podia ter ideia. Estava acordado, no momento, mas em certo estado de prostração, de que só saiu quando tudo desapareceu. Impressionado, escreveu para a França, pedindo novas de seu tio, e soube que este tinha morrido, subitamente, e havia sido enterrado na hora e no dia em que se deu a aparição, com as particularidades que ele tinha visto.
É evidente aqui que foi a alma do oficial que se desprendeu, tendo o fato se passado na França, no dia e hora em que o oficial o via na África, era preciso que sua alma irradiasse à distância, para notar o que se passava ao longe. Vamos à segunda história. Um médico de nosso conhecimento, Félix Malo, tratara uma jovem, percebendo, porém, que os ares de Paris lhe eram prejudiciais, aconselhou-a passar algum tempo com sua família, na província, o que ela fez. Havia 6 meses que ele nada sabia a seu respeito, nem nela pensava mais, quando uma noite, lá pelas 10 horas, estava no seu quarto de dormir e ouviu bater à porta do gabinete de consulta. Supondo que alguém o vinha chamar para um doente, mandou que entrasse, mas ficou muito surpreendido por ver diante de si a moça em questão, pálida, com as vestes que lhe eram conhecidas, dizendo-lhe com grande sangue frio: "Senhor Malo, venho dizer-lhe que estou morta", e desapareceu. O médico assegurou-se de que estava bem acordado e que não havia entrado ninguém, tomou informações e soube que aquela moça falecera na noite em que lhe havia aparecido. Neste caso, foi o espírito da moça que veio procurar o médico. Os incrédulos não deixarão de dizer que o doutor podia estar preocupado com a saúde de sua antiga doente, que não seria de admirar que lhe previsse a morte. Seja, mas como explicariam a coincidência de sua aparição com o momento da morte, quando havia muitos meses que o médico não ouvia falar em seu nome? Supondo, mesmo, que ele soubesse da impossibilidade de cura, como poderia prever que ela morreria em tal dia e em tal hora? O doutor viu com os olhos do corpo, a aparição era sensível, desde que ela bateu à porta do gabinete. É este caso de visão que vamos considerar agora. Vista medianímica pelos olhos. Tendo eliminado a visão da alma pelo desprendimento, devemos estudar agora a visão pelos órgãos da vista. Quando um médium vê um espírito, pode-se, a priori, estabelecer a seguinte questão: é o médium que experimenta uma modificação ou o espírito? Com efeito, no estado ordinário, não vemos os espíritos, porque nossos órgãos são muito grosseiros para nos fazer perceber certas vibrações que lhes escapam. Mas quando se realiza a visão, ou nossos órgãos adquiriram maior sensibilidade ou o espírito fez com que seu invólucro experimentasse certas modificações que, diminuindo a rapidez das vibrações moleculares perispirituais, pudesse torná-lo visível. Se este último modo de encarar o fenômeno fosse exato, o espírito seria visto por todas as pessoas presentes, é o que se dá, no caso das materializações, que já estudamos com Crookes, mas, quando numa assembleia, só uma pessoa vê os espíritos, é que esta experimenta uma variação orgânica do sentido da vista, que é interessante estudar. O olho, como se sabe, é uma verdadeira câmara escura, no fundo da qual se desenham as impressões luminosas. A retina, formada pela expansão do nervo óptico, transporta ao cérebro as vibrações luminosas, aí elas se transformam em sensações. Os fisiologistas não se limitaram a estudar a participação da retina na função visual, remontando dos efeitos às causas, mas procuraram a explicação desses fatos. Para explicar a sensação da cor, a do claro, a do escuro, eles admitiram velocidades diferentes nas ondas de um fluido, éter, que estivesse espalhado em todo o universo. Essas ondas impressionariam a retina, de maneira diferente, e a natureza da percepção, de que a alma tem consciência, seria subordinada a essas impressões variáveis. Por esta teoria, admite-se que os fenômenos de visão sejam, simplesmente, o resultado da percepção, pelo sensorim, de um estado determinado da retina, e a sensação da obscuridade é explicada pela ausência de qualquer sensação, e pelo estado da própria retina. O que prova, aliás, a existência de uma modificação superveniente na retina, durante a percepção dos objetos luminosos, é a possibilidade de se reproduzir as mesmas sensações por outro excitante, que não a luz.
Toda causa capaz de determinar uma alteração no estado da membrana nervosa do olho determina sensações íntimas, ou por outra, subjetivas de luz. Comprimindo-se o olho com o dedo, percebem-se figuras de formas diversas, ora anulares, ora irradiadas. Acontece, por vezes, que estas sensações subjetivas se produzem espontaneamente. Diz Müller ter verificado, em certos casos, a aparição de uma pequena mancha branca, que se produzia ao mesmo tempo em que os movimentos respiratórios, virando-se bruscamente os olhos para o lado, vêm-se aparecer, de repente, círculos luminosos, no campo visual mergulhado na obscuridade. Admitidas as sensações de luz como resultado de uma alteração sobrevinda na retina, indagaram alguns fisiologistas onde esse estado era percebido pela alma. É evidentemente no encéfalo e não na retina. O que põe fora de dúvida a participação da retina no ato da visão é que os animais de vista mais penetrante são os que têm a retina mais desenvolvida. Sendo esta membrana a extremidade expandida do nervo óptico, e não apresentando uma sensibilidade igual em toda a sua superfície, as fibras que compõem o nervo óptico não vibram todas em uníssono. As mais sensíveis poderão ser impressionadas por ondas luminosas, que deixarão as outras em repouso. Tal fato é a consequência da especificação dos órgãos, ou seja da tendência que possuem as fibras para se acomodarem a um estado vibratório determinado. A sensibilidade de um órgão depende do maior ou menor número de fibras que ele contém, sendo cada uma capaz de tomar um movimento vibratório particular, em relação com as causas externas que podem influenciar esse órgão. Não esqueçamos que uma condição é indispensável ao bom funcionamento dos aparelhos sensoriais, a de que cada órgão tenha uma quantidade determinada de fluido nervoso à sua disposição. As sensações serão agudas ou nulas, conforme aquela quantidade aumenta ou diminui. Temos numerosos exemplos. Em certos estados patológicos o ouvido atinge uma agudeza notável. Esse desenvolvimento é devido à acumulação momentânea do fluido nervoso no nervo acústico. O mesmo acontece com os outros sentidos. Isto posto, vejamos, pelo estudo da luz, entre que limites de vibrações se pode exercer, no estado normal, o sentido da vista. Suponhamos que fazemos passar, através de um prisma, um raio de sol. Se recolhermos sobre um ecrã esse raio refratado, notaremos que ele forma uma faixa luminosa, composta de 7 cores, que se chamou de espectro solar. Os coloridos extremos são o vermelho e o violeta. Além dessas duas cores o olho não percebe mais sensações luminosas. Entretanto, colocando-se sais de prata nessa parte obscura, eles são decompostos, o que prova que, além do violeta, existem radiações particulares que o olho não é capaz de apanhar, às quais o termômetro é insensível, mas cuja atividade química é poderosa. Além do vermelho, existem ondulações caloríficas invisíveis. Chegamos, assim, a esta conclusão necessária, a de que o espectro completo formado pelas radiações solares se prolonga além do violeta e do vermelho, e que é só a parte média do espectro total que nossos olhos podem distinguir. Existe, pois, luz que não vemos, há vibrações luminosas inapreciáveis à vista, porque a retina, que é o aparelho receptor, não pode registrar as vibrações luminosas muito rápidas para ela. Cálculos recentes mostraram que as ondulações etéreas, de menos de 400 trilhões por segundo, ou mais de 790, são impotentes para impressioná-la. O mesmo para com o ouvido e com os outros sentidos, de sorte que o homem é uma máquina animal dotada de aparelhos receptores, que funcionam entre fraquíssimos limites, comparados à infinidade da natureza. Essa ideia é capital para a compreensão dos fenômenos espíritas. Só percebemos a matéria pela vista quando suas vibrações não ultrapassam 790 trilhões por segundo, mas, como vimos, há ondulações mais rápidas, que nos escapam.
Ora, os fluidos perispirituais são matéria em estado de rarefação extrema, possuem um movimento vibratório muito rápido, de sorte que, em estado normal, nosso olho não pode ver os espíritos. Mas, se pudéssemos diminuir o número das vibrações perispirituais, se conseguíssemos trazê-las aos limites compreendidos na visão, veríamos os espíritos. Esse resultado pode ser atingido de duas maneiras. Primeiro, diminuindo o número das ondulações luminosas. Segundo, aumentando o poder visual dos olhos. É possível diminuir o movimento vibratório de um raio de luz? Não hesitamos em afirmá-lo, porque notáveis experiências feitas ultimamente vieram tornar essa verdade indubitável. Os raios luminosos ultravioleta, do espectro, invisíveis até então, tornam-se visíveis quando são projetados em uma espécie particular de vidro, contendo um silicato de um metal denominado urânio. Esse vidro tem a propriedade de tornar visíveis os raios que, sem ele, não nos impressionariam os olhos. Se tomarmos um pedaço desse vidro e o iluminarmos, sucessivamente, a luz elétrica, a de uma vela, a de uma lâmpada de gás, e se o colocarmos no campo de um espectro prismático de luz branca, vê-lo-emos brilhar conforme a cor da luz que lhe cair em cima. Se o iluminarmos com raios ultravioleta, notá-lo-emos com uma cor misteriosa, que revela a presença de raios até agora invisíveis aos olhos mortais. Examinemos o caso em que a potência do olho pode ser aumentada. Essa operação terá ainda, por fim, fazer ver os espíritos. A alma, dissemo-lo muitas vezes, é uma essência indivisível, imaterial e intangível, que constitui a personalidade de cada indivíduo. Ela é cercada de matéria quintessenciada, que lhe forma o invólucro e pela qual entra em relação com a natureza exterior. Esse corpo fluídico, em virtude de sua rarefação, possui um movimento molecular mais rápido que o dos gases e dos vapores, que já são invisíveis para nós. Logo, também ele não será visível, porque os olhos não têm, no estado normal, fibra que possa vibrar harmonicamente com ele. Se um espírito, porém, quer manifestar sua presença, entra em relação fluídica com o encarnado, assim como vimos precedentemente, e, estabelecida a comunicação, acumula pelo magnetismo espiritual, no nervo óptico, uma quantidade de fluido nervoso maior que de ordinário. Certas fibras se sensibilizam e podem, desde logo, entrar em vibração correspondente à do invólucro do espírito. Desde que se produz esse fenômeno, o ser, assim modificado, vê o espírito e o verá enquanto a ação continuar. Pouco a pouco, esta operação se vai renovando, grande número de vezes, as fibras adquirem maior aptidão vibratória, as ondas luminosas se propagam no organismo, seguindo a linha que Herbert Spencer deu o nome de linha de menor resistência, de sorte que a onda caminha, cada vez com mais facilidade, ao longo dessa linha e, por fim, ela mesma acaba por tomar naturalmente esse movimento vibratório, desde que a primeira molécula é agitada. O médium, na realidade, tem um sentido novo, devido à extensão do aparelho visual. Nós o sabemos, quando o espírito se quer tornar visível a muitas pessoas, é sempre obrigado a tomar ao médium fluido nervoso, mas a modificação se opera nele e não mais nos olhos dos assistentes. Vimos que a simples alteração no movimento molecular de um corpo pode fazê-lo passar do estado transparente à opacidade. Da mesma forma, um vapor que se condensa, isto é, cujo movimento vibratório diminui, torna-se muito rapidamente visível, sob a forma de nevoeiro, enfim, que o vidro de urânio permite ver os raios do espectro, os quais, sem ele, seriam invisíveis. O espírito pode, portanto, agir de maneira análoga. Esse fenômeno pinta-nos fielmente o que se passa no caso da fotografia dos espíritos. Estudemos esse novo gênero de manifestação. Fotografia espírita.
Estamos em presença de um fenômeno que suscitou muitas discussões e deu lugar a um processo célebre, em 1875. Os jornais, que se apresentam, em geral, como adversários dos fatos espíritas, não deixam de aproveitar a oportunidade de ridicularizar nossa doutrina e seus defensores. A despeito das alegações de mais de 140 testemunhas, que afirmaram, sob palavra de honra, haver reconhecido personagens mortas de sua família, e obtido suas fotografias, aproveitaram a má-fé do médium Bubuete para fazer acreditar ao público que nessas produções só havia, de um lado, velhacaria e, do outro, credulidade estúpida. É incontestável que Bubuete abusou da boa-fé das pessoas que confiaram em sua honestidade, os manequins encontrados em sua casa o provam suficientemente, mas não é menos certo que ele era médium, de fato, quando começou. Quando se vêem pessoas sérias como Royard, químico, Tremeschini, engenheiro, a condessa de Caetines, o conde Pomar, o príncipe de Wittgenstein, o duque de Leuchtenberg, o conde de Bullet, o coronel de Voluet, O. Sullivan, ministro dos Estados Unidos, de Turque, cônsul, jurarem que reconheceram espíritos, por serem a reprodução exata da fisionomia de seus parentes ou amigos mortos, é preciso ser cego para duvidar da realidade das manifestações. Os juízes, entretanto, não hesitaram em condenar Lei Marie, gerente da Sociedade Espírita, a 1 ano de prisão e 500 francos de multa, porque esperavam atingir nele o espiritismo, doutrina que toca tão de perto o clero que não se pode deixar de sentir a sua ação na penalidade infligida àquele que representava o espiritismo francês. Sobre esse assunto, pensamos como Eugène Nous e diremos com ele. Nesta espécie de causas e em muitas outras, desconfio do tribunal, tanto quanto do acusado. Se há neste mundo intrigantes, charlatães, impostores, inimigos da propriedade, da religião, da ciência e da família, há também, nas cadeiras com toga vermelha ou preta, homens que, com a melhor boa-fé do mundo, prestam serviços, acreditando lavrar sentenças. Estou convencido de que na França, principalmente, em alguns países civilizados, a justiça está em progresso relativamente a épocas anteriores. Estou perfeitamente convencido de que nossos juízes poriam na porta da rua, e talvez em macas, o velhaco que tivesse a ousadia de propor-lhes, não importa por que preço, uma ordem de soltura em favor de um tratante. Não duvido um instante que o mais pobre menos pago de nossos magistrados repelisse, com indignação, as ofertas de um Artaxerxes, que pleiteasse, para roubar a fortuna de outrem. Mas, desde que entram em jogo os preconceitos, as paixões políticas, religiosas e mesmo as científicas, acredito firmemente que já não há juízes, mesmo em Berlim. Se tivemos que experimentar uma condenação contra nós, foi porque nos desviamos da rota traçada por Allan Kardec. Este inovador era contrário à retribuição dos médiuns e tinha para isso boas razões. Em sua época, os irmãos Davenport muito fizeram falar de si, mas como ganhavam dinheiro com suas habilidades, Allan Kardec afastou-se deles, prudentemente. E foi bom que assim fizesse, porque, depois do escândalo que obrigou esses industriais a sair da França, ele pôde continuar a ensinar o espiritismo sem ser atingido pelo descrédito desses americanos fantasistas. Eis as regras traçadas pelo mestre em O Livro dos Médiuns. Recomendações de Allan Kardec. Do charlatanismo e do embuste. Médiuns interesseiros, fraudes espíritas. Médiuns interesseiros. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício.
muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiums e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo, quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Se for de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhe sejam obstáculos à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse, a todas as horas do dia, às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo, que cheira a cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais, como, então, admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Repugna pensar isso e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita, para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas, como os espíritos levianos são mais escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas sós reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações desse gênero. Ao demais, para que serviriam hoje médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos, ou no círculo de suas relações? Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa, o interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os bons espíritos a combatem, a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional, que é inútil fora insistir mais sobre este ponto. Não estão na mesma categoria os médiuns de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam por isso necessariamente maus. Pode-se ser um simples carregador e ao mesmo tempo homem muito honesto. Um médium, pois, dessa categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria, que sem grande repugnância o assistissem. Mas, ainda aí outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu para seu gozo a faculdade que possui. Teve-a sob a condição de fazer dela bom uso, se, portanto, abusa,
pode dar-se que lhe seja retirada, ou que redunde em detrimento seu, porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Aqueles gostam muito de mistificar, porém, não de ser mistificados, se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se. Também é certo o que, como aos outros, lhes repugna ser explorados, ou servir de comparsas, para que a receita aumente, e a todo instante provam que têm vontade própria, que agem quando e como bem lhes parece, donde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações, do que o médium escrevente. Pretender produzi-los em dias e horas determinados, fora dar prova da mais profunda ignorância. Que há de ele então fazer para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o a que naturalmente recorrerão, não só os que disso façam um ofício declarado, como igualmente pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta, a imaginação é tão fecunda, quando se trata de ganhar dinheiro. Constituindo um motivo legítimo de suspeita, o interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se, sem justificar as suspeitas. Mas, tanto estas são legítimas nesse caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-las nos teatros de feira, e quem quer que pretenda ter às suas ordens os espíritos, para exibir em público, está no caso de ser, com justiça, suspeitado de charlatanismo, ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo, ou de espiritualismo, há tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Eis a linguagem da sã-razão e da honestidade, e todo espírita digno deste nome deve repudiar resolutamente estas promiscuidades perigosas que rebaixariam nossa doutrina ao nível de cínica exploração. Somos, antes de tudo, pessoas honestas e declaramos formalmente que nada temos de comum com as pessoas, quaisquer que elas sejam, que fazem profissão de sua faculdade e assim desonram por sua conduta a doutrina que pretendem sustentar. Nada conhecemos que seja tão repugnante quanto as fraudes que teriam por fim profanar o que de mais sagrado há no mundo, o túmulo dos mortos. É por isso que desacreditamos o Sr. Boguete como ele merece e exortamos todos os espíritas a não se deixarem atrair por belas promessas, sempre que estiver em jogo um interesse puramente material. Voltemos ao nosso estudo e indaguemos se a fotografia dos espíritos é possível. A resposta é afirmativa, desde que Crookes a obteve, mas as condições ordinárias em que nos colocamos não são as mesmas do ilustre químico. Nas experiências com Miss Cook, o espírito fica completamente materializado, adquire a mesma tangibilidade de uma pessoa viva e não há então admirar que se lhe possa tirar o retrato. Na fotografia de que tratamos não se vê o espírito e, no entanto, sua imagem é reproduzida. Isso se pode explicar do seguinte modo. Sabemos que o médium vidente possui um aparelho visual, tornado mais sensível por meio da ação fluídica exercida pelo espírito que se quer manifestar. O olho do médium é uma câmara escura que adquire, nesse momento, um poder considerável, registra vibrações que não podem ser percebidas por nós, no estado habitual, daí sua propriedade de ver espíritos.
Pois bem, a placa de colóide representa, no caso, o mesmo papel, não que seja, então, mais sensível, mas o espírito toma fluidos ao médium e se materializa suficientemente para que seu invólucro reflita os raios ultravioleta que não vemos, e é graças a essa irradiação que se pode obter a imagem não percebida pelos nossos olhos. Não temos consciência das vibrações luminosas que vão além do violeta e do vermelho, elas, porém, existem, impressionam os sais de prata e são refletidas pelo perispírito da entidade que se quer manifestar. Podemos supor que o fluido nervoso tomado ao médium substitui o vidro de urânio para os raios ultravioleta do espectro, diminui o movimento perispiritual, condensa, de alguma sorte, os fluidos de modo a torná-los capazes de refletir as radiações ectênicas. Essa maneira de ver é tanto mais justa quanto as experiências tentadas por Thomas Latter, ótico, Sternroyd, 136, em Londres, demonstram que a luz ordinária não intervém nesse fenômeno. Assim, diz este pesquisador, eu mesmo obtive fotografias espíritas por meio de um instrumento feito com vidros de um azul muito escuro, de modo que seria impossível impressionar a chapa, a menos que uma luz forte fosse projetada sobre a pessoa retratada. Provava-se de start que a luz lançada pelos espíritos está completamente fora dos raios luminosos de nosso espectro, que são muito fortes, posto que os espíritos nos sejam invisíveis. Em Bruxelas, um engenheiro químico, Bayard, obteve em seu laboratório fotografias de espíritos. Apresenta ele minucioso relatório no livro Procès des Spirites, páginas 122 a 124. Finalmente, na América se conseguiram fotografias espíritas e o fenômeno não é mais contestado. A despeito dos tribunais, é preciso reconhecer que o fato se pode produzir e, por estranhável que seja, nada tem de sobrenatural. Desde que se demonstra que os espíritos existem, que têm um corpo fluídico que se pode condensar, em certas condições, é fácil compreender que possa ser fotografado, pois que se materializa até a tangibilidade, como provaram as experiências de Crookes. Estamos tão longe de conhecer as leis que regem as operações que nos são mais familiares, não há, portanto, que espantar o ver se produzirem incidentes que parecem, a princípio, inexplicáveis. Tomamos o seguinte exemplo na Revue Spirit, de Allan Kardec, de 1864. É um dos seus amigos quem fala. Habitava, diz ele, uma casa em Montrose. Estávamos no verão, o sol dardejante entrava pela janela, achava-se na mesa uma garrafa cheia d'água e sob a garrafa uma pequena esteira. De repente, a esteira pegou fogo. Se ninguém estivesse ali, podia haver um incêndio, sem que se lhe soubesse a causa. Procurei centenas de vezes produzir o mesmo resultado e nunca o consegui. A causa física da inflamação é bem conhecida, a garrafa representou o papel de lente, mas por que não se pôde reiterar a experiência? É que, independente da garrafa e da água, havia um concurso de circunstâncias que, de maneira excepcional, fizeram a concentração dos raios solares. Talvez o estado da atmosfera, dos vapores, as qualidades da água, a eletricidade, e tudo isso, provavelmente, em certas proporções. Daí a dificuldade de encontrar as condições precisas, e a inutilidade das tentativas para produzir um efeito semelhante. Eis, pois, um fenômeno inteiramente do domínio da física, cujo princípio se conhece e que, entretanto, não pode ser repetido à vontade. Poderá o mais endurecido cético negar o fato? Por certo que não. Mas porque os mesmos céticos negam a realidade dos fenômenos espíritas, em virtude de os não poder manipular a seu bel prazer? Não admitir, fora do conhecido, agentes novos, regidos por leis especiais, negar esses agentes, porque não obedecem às leis que conhecemos, é, em verdade, dar demonstração de pouca lógica e mostrar um espírito bem estreito.
Por mais assombrosa que seja a fotografia dos espíritos, eis uma mostra de fotografia natural mais extraordinária ainda, atestada, em 1858, pelo conhecido sábio Jobbard. O Sr. Badet, morto a 12 de novembro último, depois de uma doença de 3 meses, tinha o hábito, diz a Union Bourguignonne de Dijon, de colocar-se a uma janela do primeiro andar, sempre que suas forças o permitiam, e aí ficava, com a cabeça voltada para a rua, a fim de distrair-se com a vista dos transeuntes. Há alguns dias, a senhora Peltret, cuja casa fica em frente à da viúva Badet, notou, na vidraça da janela dessa casa, o próprio Badet, com seu boné de algodão, sua figura emagrecida, tal como tinha visto durante a doença. Grande foi a sua emoção. Ela chamou, não só os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas ainda os homens graves, que perceberam, distintamente, a imagem de Badet no vidro da janela, onde costumava colocar-se. Mostraram essas imagens à família do defunto, que fez, imediatamente, desaparecer a vidraça. Ficou, entretanto, confirmado, que a vidraça se havia impregnado com a figura do doente, que aí ficou daguerreotipada, fenômeno que se poderia explicar se, do lado oposto à janela, houvesse uma outra por onde os raios solares pudessem chegar ao Sr. Badet. Mas o quarto só tinha uma janela. Tal é a verdade inteira sobre o extraordinário fato, cuja explicação convém deixar aos sábios. Não é inútil dizer que não houve explicação nenhuma, o que nada tem de surpreendente, visto que o vidro foi destruído e não pôde ser analisado. O que queremos mostrar, nessa história, é a possibilidade da fotografia espontânea, e que, longe de ser ridículo, os espiritistas são pesquisadores conscienciosos, que caminham a par da ciência, e que, quanto mais se estenderem os conhecimentos, tanto mais facilmente explicarão os fatos, que, a princípio, parecem sobrenaturais. Mediunidade auditiva. A mediunidade auditiva consiste na faculdade de ouvir certos ruídos, certas palavras pronunciadas pelos espíritos e que não impressionam o ouvido nas condições ordinárias da vida. É preciso distinguir, para essa faculdade, como para a precedente, 2 casos. Primeiro, a intuição. Segundo, a audição real. A intuição se dá de alma para alma, é uma transmissão de pensamentos que se opera sem o socorro dos sentidos, uma voz íntima que ressoa no foro íntimo, embora os pensamentos recebidos sejam claros, não são eles articulados por meio de palavras e nada tem de material. Na audição, pelo contrário, as palavras são pronunciadas de maneira a serem ouvidas pelo médium, como se uma pessoa lhe falasse ao lado. Allan Kardec, o grande iniciador, que quiseram fazer passar por impostor, protesta energicamente contra os espiritistas crédulos que pretendem atribuir os fenômenos mais comuns da vida à ação dos espíritos. Ele recomenda maior circunspecção na análise dos fatos e não cessa de dar conselhos, a fim de premunir seus adeptos contra os erros, as alucinações, as falsas interpretações. Eis o que ele escreveu a propósito da mediunidade auditiva. É bem preciso abster-se de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida, ou simples tinidos de ouvidos, e sobretudo de acreditar que haja qualquer parcela de verdade na crença vulgar de que o ouvido que tine está nos advertindo que em alguma parte se fala de nós. Estes tinidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm, aliás, qualquer sentido, enquanto os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos e é somente por esse caráter que se pode reconhecer que são devidos a um causa inteligente e não acidental. Pode-se estabelecer, em princípio, que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos espíritos, quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de que sejam devidos a causas fortuitas. Acontece com bastante frequência que no estado de modorra ouvem-se distintamente pronunciar palavras, nomes,
algumas vezes até frases inteiras, e isto com bastante força para nos despertar em sobressalto. Embora possa acontecer que em certos casos se trate realmente de uma manifestação, esse fenômeno nada tem de bastante positivo que impeça de se lhe atribuir uma causa qualquer, tal como alucinação. O que se ouve por esse modo não tem, de resto, sequência alguma. Não acontece o mesmo quando se está completamente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, pode-se quase sempre trocar pensamentos com ele e travar uma conversação regular. Procuremos, agora, compreender como podem proceder os espíritos, para nos fazerem ouvir palavras e por que meios produzem sons. Para este estudo é preciso ter um conhecimento da natureza do som. Sir William Thomson fez ultimamente notável conferência sobre o assunto. Mostremos suas principais observações. Quais são as nossas percepções no sentido do ouvido? E em primeiro lugar, que é ouvir? Ouvir é perceber pelo ouvido, mas perceber o quê? Há coisas que nós podemos ouvir sem o ouvido. Beethoven, atacado de surdez, durante grande parte da vida, não percebia nada pelo ouvido. Compunha as mais notáveis obras sem poder percebê-las pela audição. Ele se conservava, diz-se, perto de um piano, com um bastão, o qual tinha uma extremidade no instrumento e a outra em seus dentes, e era dessa forma que ouvia os sons emitidos. A percepção dos sons não tem, pois, o ouvido como único órgão, e daí já se pode compreender que um médium escute som sem se servir do ouvido. Mas queremos determinar a natureza da percepção habitual num homem em posse de todos os órgãos dos sentidos. É uma sensação de variação de pressão. Quando o barômetro sobe, a pressão no tímpano aumenta, quando desce, a pressão diminui. Suponhamos que a pressão do ar cresça ou diminua, repentinamente, em um quarto de minuto, e, nesse curto espaço de tempo, o mercúrio se eleve de muitos milímetros, para cair, em seguida, com a mesma rapidez. Percebemos a mudança? Não, mas se a variação barométrica for de 5 a 10 centímetros, em meio minuto, grande número de pessoas a perceberiam. Aliás, esta afirmação não é teórica, ela é confirmada pela observação. Os que descem em uma campânula hidráulica experimentam sensação idêntica que teriam, se o barômetro, por uma causa desconhecida, subisse, em meio minuto, de 10 a 15 centímetros. Temos, pois, a sensação da pressão atmosférica, mas nosso órgão não é delicado bastante para permitir-nos perceber as variações entre o máximo e o mínimo do barômetro. Quando se desce em uma campânula hidráulica, a mão não sente as alterações da pressão atmosférica, é de outra forma que se revela a nossa sensibilidade. Atrás do tímpano do ouvido existe uma cavidade cheia de ar. Uma pressão mais forte de um lado que do outro dessa membrana, produz uma sensação desagradável, que pode mesmo, numa descida brusca, produzir-lhe a ruptura. Ouvir, portanto, um som, é perceber as mudanças súbitas de pressão sobre o tímpano, pressão que se exerce em curto lapso de tempo, e com força assaz moderada, para não determinar lesão ou ruptura, mas que é suficiente para transmitir uma sensação muito nítida ao nervo auditivo. Se pudéssemos perceber pelo ouvido uma alta barométrica de 1 milímetro, em um dia, essa variação seria um som. Mas como o nosso ouvido não é bastante delicado para isso, não podemos dizer que essa mudança seja um som. Se a diferença de pressão sobreviesse bruscamente, por exemplo, o barômetro variasse de 1 milímetro em 1/100º de segundo, nós a ouviríamos, porque essa variação repentina da pressão atmosférica produziria um som análogo ao do choque de nossas duas mãos. Qual a distinção entre um fenômeno sonoro e um som musical? O som musical é uma alteração regular e periódica de pressão, um aumento e uma diminuição alternativos de pressão atmosférica, bastante rápidos para serem percebidos como som, e reproduzindo-se por períodos, com perfeita regularidade.
Algumas vezes, os ruídos e os sons musicais se confundem. A duração, a irregularidade, os períodos mal separados têm por efeito produzir dissonâncias complicadas, que um ouvido não exercitado não compreenderá e tomará por um ruído. O sentido da vista poderia ser comparado ao do ouvido, sendo ambos causados por variações rápidas de pressão. Sabe-se com que celeridade se devem produzir as alternâncias entre a pressão máxima e a mínima, para dar o som de uma nota musical. Se o barômetro variar uma vez em 1 minuto, não perceberemos essa variação como nota musical, mas, se por uma ação mecânica do ar, a pressão mudar mais rapidamente, essa alteração, que o mercúrio não pode indicar com rapidez, o ouvido a perceberá. Se o período reproduzir-se 20, 30, 40, 50 vezes por segundo, ouvir-se-á uma nota grave. Se acelerar, a nota elevar-se-á gradualmente, tornar-se-á cada vez mais aguda. Se atingir a 256 períodos por segundo, teremos uma nota que corresponde ao dó grave de tenor. Daí resulta que a palavra, sendo uma sucessão de sons, é produzida por variações de pressão atmosférica, determinadas pelas diferenças de volume da garganta e da boca, durante a emissão da voz. Mas se os espíritos não têm garganta, o que fazem para produzir sons? Aqui ainda a ciência nos põe no caminho das explicações. O ilustre inventor do telefone, Graham Bell, diz que, fazendo-se cair um raio luminoso intermitente sobre um corpo sólido, poder-se-á perceber um som. Tyndall atribui esse som à ação do calor sobre o corpo, e pensou que ele resultasse de mudanças alternadas de volumes, devidas a variações da temperatura. Se assim fosse, os gases e os vapores, dotados de poder absorvente, deviam dar sons muito fortes e a intensidade do som deveria fornecer um meio de medir o poder absorvente. Foi o que se verificou pela experiência. Está, portanto, demonstrado hoje que se podem obter sons variados, desde os mais agudos até os mais graves, fazendo agir raios caloríficos sobre certos vapores. Ora, sabemos que, por sua vontade, os espíritos agem sobre os fluidos e já podemos imaginar por que forma podem produzir ruídos e palavras articuladas. Em vez de expelir o ar pela garganta, projetam sobre certos fluidos jatos caloríficos, e as vibrações desses fluidos produzem os sons que o médium percebe. É evidente que essas palavras não têm necessidade de ser pronunciadas com a força que empregamos. O ouvido, no estado especial determinado pela mediunidade, é um instrumento extremamente delicado, que apanha as mais ligeiras alterações de pressão. Mesmo em estado normal, o ouvido é suscetível de grande sensibilidade. Uma experiência recente nos dá prova disso. Podem-se fazer transmissões telefônicas sem receptor. Há bem pouco tempo Gil Tai, por meio de modificações introduzidas na construção do aparelho, chegou a dispensar completamente qualquer condensador. Duas pessoas seguram, cada uma com uma das mãos, um cabo, uma delas aplica a sua mão enluvada sobre o ouvido da outra e esta última ouve sair dessa mão as palavras pronunciadas sobre o transmissor microfônico. Gil Tai explicou esse fato dizendo que a mão e o ouvido constituem as armaduras de um condensador, de que a luva representa a substância isolante. A experiência pode fazer-se de maneira ainda mais original, é como ela foi executada nas sessões da Sociedade de Física. Os dois experimentadores seguram os cabos como precedentemente aplicam suas mãos livres sobre os ouvidos de uma terceira pessoa. Nessas condições, esta ouve falar as mãos como se elas tivessem receptores ordinários. O estado atual da ciência não permite esclarecer este modo de transmissão da palavra e esta é uma nova questão a juntar aos pontos obscuros que a telefonia encerra. 22. Talvez não esteja distante a época em que estes fenômenos, inexplicáveis hoje, parecerão fáceis de compreender e a ninguém mais espantarão. Por enquanto, porém, a experiência é somente muito curiosa, como observa Hospitalier.
Início da nota do editor 22. Lembremos que Delany escreveu esta obra no fim do século passado. Fim da nota do editor. Tudo que até agora se pode concluir é que o ouvido é um instrumento de incomparável delicadeza e de fina sensibilidade, pois que percebe vibrações em que a energia utilizada é de extrema fraqueza. Isto nos ajuda a compreender como o médium audiente ouve a voz dos espíritos, apesar de estes não poderem pronunciar as palavras e fazer vibrar os fluidos com a mesma intensidade que nós, os encarnados. Não podemos furtar-nos a um legítimo sentimento de admiração ante as descobertas maravilhosas da ciência moderna. Somos mormente exaltados com essas pesquisas, pois elas nos permitem compreender a ação dos espíritos sobre os encarnados e enquadrar dentro das leis naturais fenômenos erradamente considerados sobrenaturais. O progresso afirma-se cada vez mais e podemos dizer que a posteridade ficará espantada das coisas que temos ignorado.